Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Já estamos aqui quase nas 19 horas. Boa noite, Luísa. Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Então, pessoal, hoje vai ser uma entrevista super legal, né, aqui com a Luísa. Daqui a pouco eu vou apresentar um pouquinho ela. Antes de iniciar aqui a nosso bate-papo, eu sempre gosto de trazer, né, alguns recados de como vai funcionar a dinâmica aqui de hoje. Então, né, até antes disso, já fica o meu convite, pessoal, para os nossos próximos eventos, né, que a gente vai ter nas próximas semanas. Então, no dia 22, vamos ter um evento sobre as redações e seu papel no processo seletivo. No dia 29, um webinar sobre os mentores que estão no nosso programa de preparação. E já em abril tem uma entrevista com a Cláudia Deleu. Ela tem um filho, né, a Daniela, que se formou em Business Technology e Empreendedorismo na Universidade de Miami. E também fiquem ligados que no final de março a gente vai começar a nossa feira de universidades. Então a gente vai ter, né, universidades aqui apresentadas pelos nossos estudantes, a gente vai começar a divulgação aqui. Então algo bem legal, fiquem ligados aqui na nossa página de eventos. Tá? Então, né, só como é que vai funcionar a dinâmica aqui hoje. A ideia, eu vou falar bem rapidinho aqui daqui para fora, a gente sempre tem os nossos eventos, pessoas novas que estão chegando, começando a nos conhecer agora, alguns que já nos acompanham. Então, eu apresento bem rápido, depois, né, tenho aqui umas perguntas aqui para a Luísa, vai falar bastante sobre o mercado de games aqui para a gente. E a ideia é que no final, pessoal, a gente abra para as dúvidas e perguntas de vocês. Se vocês forem tendo perguntas durante aqui o nosso webinar, vocês podem utilizar ou o chat ou preferencialmente aqui o Q&A, porque aí fica mais fácil para a gente, né, para eu avaliar quais perguntas eu já respondi e quais não. Tá? Mas então, para quem ainda não nos conhece, era para a Forma Consultoria, que desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação no exterior, e o nosso foco é exclusivo em graduação, então a gente não trabalha com mestrado, doutorado, intercâmbios. Ao longo desses anos já foram mais de 3.500 jovens através dos nossos programas, né, milhares de candidaturas enviadas. E hoje na nossa equipe tem muitas pessoas que, assim como eu, tiveram a oportunidade de fazer faculdade no exterior, que passaram por essa experiência, né, estudaram fora do Brasil. E sem sombra de dúvidas, aqui o nosso maior motivo de orgulho são alguns dos principais resultados, né, que os nossos alunos já tiveram ao longo dos anos. Aqui algumas das principais aprovações em universidades no exterior. Hoje, né, o nosso foco, na verdade, há bastante tempo, é nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e na Holanda. E esse ano a gente está ampliando especificamente para algumas universidades que têm cursos em inglês na Itália, França, Espanha e também para algumas universidades em Portugal. Então, a ideia é ter uma gama maior de opções e possibilidades para vocês. E sempre quando eu mostro, né, esse slide e falo aí dessa... os jovens vêm às universidades, onde os nossos alunos já foram aprovados, muita gente tem aquela dúvida, será que eu teria chance de estudar fora? Será que dentro dos meus objetivos, no meu contexto, as minhas chances são boas? E aí, para isso, a nossa equipe criou uma análise de perfil, coloquei aí no chat para vocês, onde vocês respondem algumas perguntas, área de interesse, notas, orçamento, atividades que vocês fazem hoje, e a gente consegue ter uma ideia, né, inicial de onde vocês estão, né, para começar a trilhar e pensar nesse projeto. Mas sem mais delongas, agora apresentando aqui a nossa convidada da noite, então a Luísa, né, empreendedora da área de games, ela é CEO da Explode Kids e é conselheira da Associação Brasileira de Jogos Digitais. Então, Luísa, muito obrigada, seja muito bem-vinda aqui conosco essa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Bem feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre o que eu faço e também sobre o mercado no geral, para quem tem interesse em talvez estudar ou ingressar na área. Legal. E Luísa, bom, né, a sua trajetória, vem vendo onde você trabalha hoje, o que você faz, espero ter uma curiosidade grande saber como é que foi a sua trajetória no mercado de games para, né, para você chegar onde você está hoje. Não vou tentar resumir. Eu trabalho no mercado de jogos há 8 anos já. Antes de ir para o mercado de jogos, eu trabalhava com cinema, então sempre tive no universo do entretenimento. E a gente começou a ver jogos despontando bastante e o universo que eles chamam de transmídia. Para resumir, transmídia é quando, por exemplo, tem o filme do Star Wars e daí tem o jogo do Star Wars. E aí isso é o universo transmídia. E foi assim que eu entrei no mercado de jogos. Foi por causa de um filme chamado Minhocas, que gerou o Minhocarts, que surgiu a Plot. Eu não sou fundadora da Plot, eu fui chamada depois. E aí, esses dois sócios que trabalharam nesse jogo desse filme juntos me convidaram e precisavam de alguém que tivesse entendimento da parte cinematográfica para fazer essas pontes.
Então, foi assim que eu ingressei. Então, eu venho da parte de roteiro e produção executiva. Então, eu hoje, nos jogos, eu sou produtora executiva, que é a mesma função que eu fazia no cinema, de forma bem resumida, tá? Porque teve vários outros caminhos percorridos para chegar aí. Ah, que legal, legal. Então, assim, não foi uma coisa que foi planejada, acabou acontecendo aí ao longo da sua carreira, as oportunidades surgiram e te colocaram no mercado de games. Exato, eu sou gamer, eu jogo desde pequena bastante, e eu sempre quis trabalhar com entretenimento. Então, eu passei por vários lugares do entretenimento. Então, eu não saí muito do meu sonho de infância, não. Eu só não sabia que ia ser com jogo especificamente. Eu queria trabalhar com entretenimento, com diversão. Isso sempre estive muito claro. Legal. Bom, né, converso bastante, Luísa, com pais, né, e com estudantes, e tenho visto acho que um interesse crescente nessa área de games, né, no mercado. Mas ainda sinto, especialmente alguns pais, aquela barreira, assim, sabe, de, poxa, um pai que teve uma carreira mais tradicional, direito, engenharia, de falar, pô, meu filho vai para o mercado de games, e aí você que está nessa área há 8 anos, assim, o que você pode falar para um pai que tem isso em mente? Como você vê o mercado, né, atualmente? Eu vou começar falando que meu sócio, a formação dele é engenharia de automação. Então, ir para engenharia é um ótimo caminho para chegar no mundo de jogos. É uma boa faculdade para se cursar. A gente abre vaga para desenvolvedor. Muitas vezes ganha muitos pontos se tiver cursado engenharia por uma série de motivos. Mas o que eu falaria para esse pai é assim: não é um mercado novo, apesar de ser um mercado emergente. O que quer dizer isso? O mercado de jogos está aí desde a década de 70. E ele está crescendo muito, por isso que ele é falado como se fosse uma novidade, porque ele cresce mais do que outros mercados. Dentro do entretenimento, ele já é maior que cinema e música, então já fatura mais. Ele é, em termos de tamanho e de faturamento, maior que o mercado automobilístico. Pensa assim, só para vocês terem ideia. Então, eu não vou trazer dados de 2000 e dos últimos 3 anos, porque esses dados não são consolidados. Então, eu gosto sempre de trazer os dados consolidados. O que quer dizer isso? Que o mercado concorda. Se a gente for olhar as projeções de 2022, vai ter muita gente falando dados diferentes. Então, eu vou falar só dos dados de 2020, que são a última consolidação. Então, em 2020, foi 162 bilhões de dólares que rodou no mercado, no mundo. Aqui no Brasil, a gente teve 5,6 bilhões. O Brasil, ele é o 13º no mercado do mundo, então tem vários países faturando muito mais. O maior mercado ainda é a Ásia, ou seja, a gente tem a China na frente, logo depois Japão, de produção. E consumidor também, mas o Brasil é o mercado consumidor muito grande. Então, a gente, como país, está tentando se tornar um bom produtor, quando a gente é um grande consumidor, e no mundo, as maiores potências todas querem e tentam entrar para o mercado de jogos. Então é um mercado muito global e a gente não pode nunca olhar para ele individualizado, porque ele existe já de forma globalizada, como ele surgiu já foi assim. Então é um mercado onde tem muita variedade de pessoas, muitas ramificações, muitas sub-áreas, e é um mercado realmente gigante. Então, para os pais que estão preocupados, eu falei assim, não fique, porque a gente não tem que estudar para hoje, a gente tem que estudar para o futuro. O mercado de trabalho daqui a 4, 5, vamos botar se fizer um mestrado, doutorado, 7, 8 anos, ele não é o atual. E é um mercado que está em expansão e continua crescendo, ele cresce num ritmo muito acelerado. E é por isso que é tanta notícia, e por isso que parece tão novo, mas não é década de 70, então não surgiu ontem, não é alguma coisa desse, assim, já é mais antigo. Claro que não é tradicional como automobilístico ou farmacêutico, mas é um mercado que já está consolidado, não é novidade, não é um fogo de palha que vai ser consumido logo. Bom, você já trouxe acho que dados que, se alguém tivesse qualquer dúvida, já, né, no mínimo, poxa, dados, assim, muito, muito relevantes. Trabalhar com jogos é gostar de dados, tá? A gente é dentro da tecnologia, é uma área da tecnologia. Então, essa cabeça é um mercado que junta criatividade com tecnologia. Então, tem que realmente gostar desses dois universos, né? Dessa junção. E você mencionou que, né, a gente, aqui no Brasil, a gente é consumidor, mas ainda não somos, estamos trabalhando para se tornar melhores desenvolvedores. Como você que atua na área, como que é para você aqui encontrar mão de obra qualificada? É, é, De... su- é super difícil.
a gente tem escassez de mão de obra, ou seja, hoje a gente tem mais vagas abertas do que vagas completas. Eu tenho vagas na minha empresa há 4 anos, não são as mesmas vagas, mas há 4 anos que a gente não deixa de estar com alguma vaga aberta. A gente teve um êxodo de mão de obra para mercado internacional, principalmente quando o home office foi estabelecido na pandemia. Então, é um mercado onde a gente tem muita vaga, pouca mão de obra, e é uma mão de obra que precisa ser especializada. Não quer dizer que ela precisa ser formalizada, não, mas é um mercado que a mão de obra precisa ser especializada. Não dá de pegar alguém que acabou de sair do colégio, sabe? Precisa de estudo, então precisa de especialistas. E é essas vagas que a gente não enche, não preenche, as de especialistas. As de iniciante, sim, mas de especialista e pleno, a gente perde constantemente no mercado internacional. Então é uma batalha. O Brasil precisa conseguir pagar tão bem quanto o mercado internacional que vive pegando a nossa galera. Inclusive, meus principais clientes como empresa são americanos e canadense, americano-canadense, e a gente tem alguns do México e alguns do Oriente Médio. Se a gente não tivesse eles, provavelmente a gente ia ter ainda mais dificuldade de manter uma equipe hoje. E eu acho importante para os pais que são preocupados, a minha equipe hoje ela é CLT, a gente tem 27 funcionários, todos de carteira assinada. Então, não é um mercado informal. Bom, e aí, né, pelo que você já falou aqui, além de boas oportunidades aqui no Brasil, quem está dentro desse mercado também, né, sim, vira um potencial trabalhador global com oportunidades em tudo quanto é canto do mundo, né? Eu sempre falo para quem me pergunta, quero fazer jogos, o que que eu tenho que estudar? Inglês, primeiro. Não é diferencial em inglês, no mercado de jogos é o básico, a minha equipe inteira é bilíngue e algumas pessoas são trilíngues, como é meu caso. Então, não é diferencial. Ter no currículo, eu falo inglês, é o mínimo, porque é um mercado globalizado que precisa fazer o código em inglês, toda a documentação e todas as novidades, a parte de estudo, ela está em inglês. Então, o cérebro precisa não só saber inglês, mas tem que ser proficiente em inglês. E não é um diferencial. No currículo, isso para mim é o mínimo. Se não tem inglês, eu não leio o resto do currículo. Eu não abro exceções. Sim, sim, é o que você falou, né? Vai ser, assim, é a língua dos jogos, você deve se comunicar só em inglês, você vai ler inglês e não é só se comunicar bem, é realmente compreender, falar, né? É, Saber viver inglês, né? se eu falo que eu faço jogos, as pessoas não entendem que é videogame, então eu tenho que falar que eu trabalho com games. Até a Uhum. palavra do mercado é games, assim, é de falar que eu faço jogos, as pessoas não entendem, sempre chutam pro lado errado. Uhum. E aí, assim, olhando, né, você falou que você veio pela parte criativa, tem a parte de desenvolvimento, assim, para quem está, né, mais começando a entender esse mercado, quais são as posições, assim, de trabalho mais comuns que existem dentro de uma empresa para você se envolver nos Então, games? o jogo tem várias áreas. A gente tem a parte de negócio, então é a parte de produção, de desenho, de monetização, que a gente chama, como é que esse jogo vai fazer dinheiro. A parte de dados, vai tratar os dados, ou quantos usuários, se a gente está falando de jogo de celular, quantas pessoas estão baixando jogos, ou se a gente está fazendo jogos multiplayer, vai cuidar dos dados. Tem a parte de arte, de criação de arte, desenho, direção, animação, desenvolvedor, né, que vai fazer a parte de desenvolvimento mesmo, tem level design, que é quem cuida das fases, game designer é quem pensa o jogo como um todo, roteirista, tradutor, são equipes muito multidisciplinares, então tem vários caminhos, várias pontas que chegam nos jogos. Então, em termos, por exemplo, de cursos de faculdade, a gente tem na minha equipe pessoas que vieram da animação, da engenharia, de faculdade de jogos, algumas pessoas que vieram de faculdade de cinema por causa do roteiro e por causa da parte de produção, que aqui no Brasil ainda é meio mesclado, principalmente a parte de fomento governamental. Tem que ter pessoas de negócio, né, de essa visão de negócio. Então, é muito multidisciplinar mesmo. É difícil tu conseguir pensar um jogo que não vai ter essas cabeças-chaves todas. E eu com Legal, então, certeza esqueci alguma posição. Com certeza. não, mas já dá para ver como tem, assim, diversas vertentes, então, que é uma coisa que às vezes
Também pode preocupar alguém, tenho que fazer game design para necessariamente estar no mundo de games. Então, não. Então, você tem uma Não. gama de cursos que serviriam, que vão desenvolver habilidades que vão poder ser aplicadas, né, dentro desse mercado. Exato, assim, são trilhas. Então, nossa, mas se um dia eu quiser dirigir um jogo, por onde eu começo? Eu já trabalhei com diretores de jogos que vieram do game design, que é desenhar o jogo. Já trabalhei com diretores que vieram da parte técnica, ou seja, eram desenvolvedores. Já trabalhei com diretores que eram da parte de arte e viraram diretores de jogos. Então, a direção geral, ela tem que ser de alguém que entende todos os aspectos. E tu vai entender todos os aspectos estudando e fazendo vários e vários jogos. Mas tirando essa posição de direção, a gente tem as trilhas de especialistas. Então, tem duas formas que tu consegue crescer no mercado de jogos. Tu pode virar especialista, então tu vai cada vez ganhar mais porque tu é um artista melhor, ou tu é um desenvolvedor melhor, ou tu é um game designer melhor, ou tu pode crescer pelo lado de liderança e de desenvolvimento mesmo. Ou seja, eu quero crescer porque eu quero sair de ser um artista para ser um diretor de arte, para ser um diretor de criatividade, para ser um diretor de jogo. Então, são várias formas de crescer. Inclusive, é uma das coisas que aconteceu comigo, né? Eu comecei como produtora do jogo mesmo, fui crescendo até virar CEO da empresa. Então, existem esses dois caminhos, né? Então, e assim, não, obviamente você falou, né, que tem diversas áreas diferentes, mas pensando de uma forma geral, assim, quais habilidades você acha que são as mais importantes que um jovem precisa se desenvolver, assim, as básicas, além do inglês que você já me ensinou, que são importantes para, né, acabar tendo Eu bons acho resultados aí dentro dos games? Acho que as principais habilidades são comunicação, autogestão, porque a gente está falando de um mercado altamente globalizado, com muita chance de trabalho home office, minha empresa é 100% home office, a maioria das empresas está se tornando, então as pessoas precisam saber se auto-organizar para poder entrar nesse mercado. É um mercado que precisa gostar de estudar, várias pessoas falam isso, mas precisa, porque muda muito rápido. É, não preciso exagerar, não é um exagero, não é assim, você tem que se atualizar, senão você vai perder o seu mercado. Vai perder, a linguagem vai surgir uma nova, vai morrer. Então, a habilidade e vontade de estudar. Outra coisa que eu sempre falo é a mente matemática lógica. Mas eu vou ser artista, sim, mas você vai estar lidando com um modelo de engenharia ali. Você tem um software numa engine, que a gente chama, onde vai rodar as coisas. E não precisa, mas eu quero só ser artista. Pode ser só artista, mas precisa entender um pouco a parte lógica. E eu acho que é um dos pontos que eu me destaquei vindo do cinema e eu tive mais facilidade com o mercado de jogos, é porque eu sempre gostei muito dessa parte de fazer coisas mais matemáticas, tanto que na faculdade eu puxei umas cadeiras de cálculo só para me torturar ou me divertir. Então, isso também é super importante. Comunicação, que eu já falei, o inglês que eu já falei. E eu acho que por último, gostar de jogar. Eu não contrato pessoas que não jogam. E parece absurdo, mas tem muitas pessoas na minha área que não gostam de jogar. Sou programador, código é código, eu fui para a área de jogos porque estava bombando, por exemplo. Aconteceu muito. Eu não gosto, não é que eu não vou dar chance, às vezes sim, às vezes são bons profissionais, mas é mais difícil, porque para a gente se atualizar, a gente tem que jogar. Então, é bem importante ser um consumidor do mercado que você trabalha. É importante você gostar e entender o mercado ao redor e como ele vai mudando e se livrar um pouco de preconceitos. No mercado de jogo tem muitos nichos e muitos tipos de jogos, então às vezes precisa ir lá investigar outras áreas. Acho que é isso. Legal. E assim, olhando, né, do que você conhece, sabe sobre universidade no exterior, você acha, Luísa, que um jovem que, né, tem essa vivência fora, tem as ferramentas para né, para se desenvolver, estar bem preparado para esses desafios que ele vai encontrar na área de games? Assim, todas as melhores universidades para quem quer fazer jogos são internacionais. Assim, o Brasil ainda não tem nenhuma que eu colocaria próxima da lista das principais. Isso tem a ver com o fato da gente ser o 13º mercado. Então, aqui no Brasil, eu ainda indico ir para as faculdades mais tradicionais. Ou seja, quer trabalhar com jogos, mas você gosta de desenhar? Vai fazer um design de animação, um design de gráfico,
ou até artes plásticas, que você vai estar mais bem formado do que hoje numa faculdade de games. Não conheço todas, pode ter algumas maravilhosas. Estou falando sobre a minha experiência que eu recebo de currículos, tá? A mesma coisa, desenvolvedores. Eu indicaria fazer ciência da computação e engenharia em vez de fazer um game de jogos especificamente. Mas no mundo, assim, as que mais são notórias e que você vai conseguir trabalhar não só no Brasil, mas qualquer mercado, a gente pode citar, MIT, né, que é a top, a DigiPen, que é o Instituto de Tecnologia, essa é, assim, realmente acho que é a top para o mercado de jogos. Aí tem várias no Canadá, eu vou destacar a Sheridan e a Vancouver Film Academy. Por que Uhum. Canadá? O Canadá tem muito fomento governamental. Então, várias das empresas famosas de jogos que a gente gosta de jogar também tem sede lá, porque o governo dá fomentos. E Quebec, apesar de na faculdade de Quebec não estar na lista das melhores, é um lugar que, se você estuda naquela faculdade, você vai conhecer muita gente, você conseguir estagiar nesses estúdios, porque lá também tem fomento. Aí eu falei, nossa, tem a Sheridan, que é do Canadá, que eu falei, da Vancouver, a Southern da Califórnia também é boa, tô tentando lembrar, USC, Southern devia ter California. anotado. Tô Não? pensando nas que a gente gosta, assim, né? A gente tem algumas na Dinamarca, em Copenhague também, que é legal. Uhum. Inglaterra e Finlândia são dois países que são altos de produção de jogos, não dá, então, eu prefiro às vezes falar de países do que de faculdade, porque é importante a gente lembrar que, ok, essas são as tops, são muito concorridas, mas às vezes só de tu estar naquela região e conseguir estudar, por exemplo, qualquer faculdade na Califórnia, você tá perto, próximo do, e não na Califórnia, mas próximo do Vale do Silício, você vai estar respirando esse universo, essa a gente chama, né, do networking. A mesma coisa, Canadá, falaria a mesma coisa principalmente para Londres, no Reino Unido, né, não dá de botar em todos os lugares. Dinamarca também, Finlândia também, então são várias. E eu acho que na Austrália tem uma que é a RMIT também, é muito boa. Normalmente são as faculdades que já se destacam por tecnologia, elas vão ter um braço de jogos muito forte. É muito difícil tu ter uma faculdade de tecnologia que não vai ter um mercado, os jogos incluso, né? O MIT é um grande exemplo. Legal. Uma coisa que eu acho legal destacar também, Luiz, especialmente em faculdades americanas e algumas canadenses, eles valorizam muito esse desenvolvimento em diferentes áreas, né? Os primeiros anos são Uhum. mais gerais, você faz aulas diferentes, e aí, pelo escutando tudo que você está falando, acho que está muito linkado também com o mercado de games, né? Porque você tem que entender um pouco de cada coisa, se desenvolver em diversas áreas, então eu vejo que isso talvez possa também, né, contribuir aí no desenvolvimento desses estudantes. Nossa, um dos melhores desenvolvedores de jogos que eu trabalhei, que foi para um cliente americano, a formação dele era em filosofia e isso fazia muita diferença, que ele trazia muitas outras referências. E aí eu perguntei, nossa, mas filosofia, jogos... Não, ele falou, eu fiz a faculdade, eles têm a major e a under, né? Ele falou, a minha major foi filosofia, mas minha under já foi desenvolvimento de jogos. E eu falei, nossa, isso seria impossível no Brasil, como é que tu fez isso? Ele foi me falando que dava. Eu falei, então tá, né? Então dá. Ou eu acho que o college dele já tinha sido em filosofia, daí foi mais fácil, não sei. Mas assim, realmente ajuda muito, porque é um mercado multidisciplinar, então tu conseguiria fazer uma major e atrelar uma outra área, né? Fazer uma major em game design, vamos supor, que quer dirigir, daí uma minor em artes, por exemplo. Não, você falou disso, agora eu lembrei, a gente tem um aluno, o Gabriel, ele está indo pro terceiro ano de faculdade, e ele faz design de games e psicologia. Ah, então, E viu? Que também tem tudo a eu, ver, tem muito a ver. Gente, vou pedir licença para tomar um golinho d'água, que não, eu tô aqui é falando, tranquilo. falando, tá faltando. Não, e eu perguntei para ele, né, quando ele falou, por que você escolheu isso, Gabriel? Ele falou, quero que meus personagens sejam mais complexos, para isso eu preciso, eu gostaria de entender melhor a mente humana. Eu falei, nossa, boa, bela, bela resposta. Então, bem linkado mesmo. Eu esqueci de falar de marketing, né? Na jogo a gente tem muito marketing no mercado de jogos, tem toda uma área sobre marketing, esqueci de listar. Então, também uma boa faculdade é fazer games e marketing juntos, assim, casa bem. Então, e assim, Luiz, né, você já está há 8 anos no mercado de games, no mercado de games fazendo uma análise de como era no passado, como está hoje, assim, você vê alguma tendência específica que está chegando, muito diferente do que era antes, assim, que já é interessante o pessoal saber?
Acho que tá todo mundo falando de inteligência artificial, né? Uhum. Inteligência artificial é algo que já tem em jogos há muito tempo. Então, acho que é uma área que é bem interessante de estudar. Não acho que vai embora também. Se falou muito do metaverso e das criptos, são áreas que também estavam bombando no mercado de jogos, mas eu tenho as minhas ressalvas sobre elas, principalmente sobre o metaverso. Mas também não vou me aprofundar muito nisso, que são todo um nicho de conversa. Mas, por exemplo, a parte de inteligência artificial, acho legal falar. Tem alguns jogos que os personagens todos têm backstories, né? Histórias deles, e aí eles são feitos para entender quem é o jogador e ir trabalhando até a AI mesmo para responder. Então, esse é o mercado. Eu acho que tem muito para crescer a parte de inteligência artificial para o mercado de jogos. Tem muito que crescer toda essa parte de tecnologia de hardware mesmo, né? A gente está falando dos óculos, dos headsets, de HoloLens. A gente tem algumas tendências no mercado de jogos que é voltar um pouco para trás e voltar a se encontrar para jogar. Então, grandes áreas de jogabilidade coletiva, como uma resposta a todo esse tempo que a gente ficou distante. E todo esse universo hoje que está crescendo, da gente estar sempre online. Eu acho que são esses três pontos. Eu não descartaria o metaverso totalmente. Na verdade, assim, hoje o metaverso, a conversa surgiu no universo de jogos, foi para high-tech, né, para essas techs mais populares, aí morreu, mas no universo de jogos ainda existe um mercado muito grande, só que a gente não chama de metaverso, a gente chama de outras coisas, só para as pessoas entenderem assim. Mas eu falaria que essas são as principais tendências. E a hiperglobalização também, cada vez maior. Hoje a China ainda ela é um buracão negro, né? Então, Uhum. ela produz e consome muito ela para ela mesma. Existem, sim, vários mercados, várias empresas conquistando o mercado chinês. Mas eu acho que a gente ainda vai ter mais coisa vai sair dessa relação China e mundo. Então, outra língua importante de se estudar é o chinês e entender um pouco o mercado asiático, que é todo muito diferente ainda do nosso mercado. Ele tem várias particularidades. Então também é uma tendência, eu diria. Legal. E você falou uma coisa aqui que aí me veio aqui na cabeça, né? Cada vez mais esses jogos em arenas gigantescas, né? Onde o pessoal se Isso, reúne. os games. E assim, acho que essa questão da comunidade, né, também dentro dos games é algo que se trabalha bastante, né? De você realmente construir pessoas que são promotores do game, da marca. Como que, né, se trabalha isso, assim, dentro do mercado? Então, depende muito do teu estilo de jogo. A gente chama de comunidade mesmo, a gente tem espaços próprios para construir comunidade, cada jogo tem sua particularidade. O esporte, que é isso que eu falei, dessa tendência, né, de a gente se reunir para assistir, ele cria muito bem, ele replica todo esse universo esportivo dentro do universo de jogos digitais. Hoje é um mercado gigantesco, está crescendo muito, e a gente também sabe que é que essa relação com a marca ela tem que ser construída. Então, não tem mais como lançar um jogo de grande porte e esquecer desses pontos de contato, eu digo, com quem está usando. Bom, pessoal, tem mais algumas perguntas, mas se vocês estiverem tendo dúvidas também, quiserem perguntar alguma coisa para a Luísa, fiquem à vontade. Algo que eu tenho curiosidade de saber, Luísa, mercado de games, né, eu sei que tem mudado bastante. Ele continua, como é que tá a participação das mulheres no mercado hoje? Tem muitas oportunidades, né? Ainda é um ambiente predominantemente masculino, ou já mudou bastante? Então, em termos de usuários, no Brasil, as mulheres são quem mais jogam, claro. Por quê? Porque o mercado brasileiro onde mais se joga mobile, né? Celular. Uhum. Então, a gente tem 51% de jogadores mulheres. Legal. Ainda é um mercado altamente masculino. A gente tem muita dificuldade, existem vários problemas para jogadoras, às vezes elas têm que modular a voz, é, na parte, né, nessas comunidades que a gente está falando, existe sim várias comunidades muito tóxicas. Em termos de mercado de trabalho, a tendência que eu vejo é ser um diferencial. Por que que eu falo isso? Eu comecei a me engajar na Abra Games dentro
de um grupo que era de diversidade, e isso incluía as mulheres. Então, hoje, várias das grandes empresas já têm políticas para tentar contratar mais mulheres, e a gente já vê vários desses grupos que não eram inclusivos sendo denunciados. Então, hoje agora cada vez está um pouco melhor, mas ainda é muito complicado. Até porque, se a gente for pensar no nosso imaginário de quem que é alguém que joga, ainda é um imaginário muito masculino. E a gente nota que nas universidades as mulheres entram, nas áreas de tecnologia elas saem também no meio. Então, eu sou, assim, no Brasil tem poucas CEOs de jogos mulheres, e a gente vê isso refletido no mundo também. Mas a tendência, ou seja, eu vejo uma tendência de melhor e não de pior. Bom, até imaginando aí toda essa trajetória que você né, construiu para chegar até aquilo, você teve algum momento, assim, algum desafio marcante, você falou, putz, esse momento foi difícil, eu pensei em ir para outro caminho, você acha que vale compartilhar com o pessoal? Ah, nossa. Assim, Tantos. é, eu sempre falo que existe fazer jogos e empreender na área de jogos e empreender no Brasil. Então, a maioria está atrelado no valor Brasil, assim, na dificuldade que é empreender nesse país e como é complicado e como as coisas são feitas para ser mais difíceis do que elas precisavam ser. Mas no mercado de jogos, acho que um grande desafio que a gente teve foi sair de ser prestador de serviço para ter o nosso próprio projeto. Esse foi a maior, assim, ao mesmo tempo que a parte mais difícil, é a parte que mais me dá orgulho. Então, foi o maior desafio e mais dolorido, e também a parte que a gente tem mais orgulho. A gente hoje tem duas empresas. Uma eu fundei, que é a Explot, que é uma piada nossa, que a gente fala que é a Explot, que é porque a gente não faz marketing da empresa, a gente tem os produtos. E essa é a Uhum. empresa onde a gente faz os nossos projetos, e a Plot Kids ela ainda presta serviço. A gente trabalha com empresas como a Disney, a gente já trabalhou com Hello Kitty, então são grandes marcas. E abrir essa segunda, o nosso Baby, foi a parte mais desafiadora, ainda é, mas ao mesmo tempo é a mais gratificante, que é poder realmente colocar os nossos sonhos e fazer rolar. A gente ganhou o Big Festival, que é o maior evento da América Latina do mercado de jogos ano passado, com um dos nossos projetos, com o Beliche Voador, e a gente também a gente foi indicado com outro projeto 2 anos antes, então tá trazendo os frutos, isso é muito legal. E Pode, Luísa, pode falar. assim, quando, né, você já trouxe acho que vários pontos de como que é o cenário de games, como é o dia a dia no mercado de trabalho, mas eu sei que os jovens sempre vão acabar idealizando algumas coisas, pensando, vai ser dessa forma. O que que você acha que é a parte, assim, né, algumas das não glamurosas do mercado de games, fala, olha, já se prepara que você vai passar por isso, não vai ser dessa forma que você imagina, para, né, o pessoal também ficar consciente aí você já trouxe alguns desafios, mas talvez esses mais iniciais aí que você tem Eu acho no que ingresso. assim, se fala muito de tanto para o esporte quanto para quem vai trabalhar com jogos assim, nossa, eu posso ficar jogando só o dia inteiro. Vai ser chato jogar o dia inteiro. Vai chegar uma hora que você, por exemplo, você não vai estar jogando com a sua turma, com seus amigos, rindo e falando, e vai ter uma coisa de repetitividade e de ser trabalho. Eu acho que um grande desafio é não deixar o trabalho tirar o teu amor pelos jogos. Então, muita gente que eu conheço que adora jogar, chega uma hora trabalhando no mercado de jogos que para de jogar e se vê assim, meio sem vontade. Isso pode ser muito triste quando você trabalha com o que você adora. E tem algumas partes no mercado de jogos, e eu sou uma pessoa que batalha muito para que isso acabe, se aproveita de que é o sonho das pessoas para tentar transformar, a gente chama de crunch, tentar fazer com que as pessoas trabalhem muito mais e sejam um pouco, não exploradas no sentido de trabalhar mais do que elas precisam, é, por ser assim, nossa, você adora aquilo, então você vai se doar demais. Então, a minha dica é não se doe tanto, é só um trabalho, mas se doe o suficiente, porque se é o seu sonho, vale a pena, né? Sempre aquela visão de tentar manter um equilíbrio. Mas acho que é isso. Legal. E, bom, Luísa, aí, primeiro eu queria, assim, muito agradecer você estar aqui até agora. Acho que Imagina. foram, a gente teve várias conversas, acho que não me lembro de uma conversa com alguém tão especialista, assim, numa área, sabe, que trouxe vários insights aqui pra gente, muita coisa que
Talvez algumas pessoas sabiam, muitas coisas que tenho certeza que muita gente não sabia, então acho Eu que tentei não falar muitos jargões, eu tentei isso. Eu peço desculpas se eu falei muitas palavras que ninguém faz sentido, tá? Eu peço não. desculpas, por favor. E- Eu acho que você foi super bem, Luísa, foi super claro, assim, eu entendi, acho que todo mundo também deve ter, né, a maior parte deve ter entendido. E aí, assim, para finalizar, você puder deixar, assim, não sei, né, uma mensagem aí para esse jovem que de repente viu agora, ficou animado, eu tô indo nos mensagens, né, no ingresso no mercado de games, né, o que que você falaria e para deixar um recado final aqui para o nosso público de hoje? Meu recado final é: jogue muito, se você quer entrar nesse mercado. Pesquise sobre o mercado, não entre com imaginações. A gente vive na era da informação. Então, vai pro Google, assiste documentário, vai conhecer o mercado. É um mercado que parece muito distante e não é. Eu tenho pessoas próximas que fazem jogos muito grandes e muito famosos. Também não se deixe levar por grandes nomes de estúdio. Tente entender a cena como um todo. E eu acho que é isso, assim, Luísa, quando eu estava fazendo faculdade, comecei 4 faculdades diferentes e terminei uma delas. E todas elas foram úteis para mim e ainda são até hoje. Então, estudar nunca é perda de tempo. Então, se você não tem certeza que quer fazer jogo, quer pegar uma faculdade mais tradicional, também você não está jogando a chance de ingressar nesse mercado fora, ao contrário. Então, assim, pô, eu queria fazer jogos, mas minha família quer que eu faça engenharia. Se joga na engenharia para o mundo de jogos. Eu quero fazer mundo de arte, então não precisa desistir do mercado só porque você não está estudando jogos, porque é um mercado de múltiplos talentos com muitas áreas. Então, não é impossível. E não é um sonho distante, não é assim, nossa, com poucas pessoas que conseguem. Não, é uma indústria de trilhões de dólares. É maior em faturamento que a indústria automobilística. Ela é muito grande, tem muita empresa, tem muito emprego. Só que talvez não seja um emprego glamuroso logo de cara, como qualquer indústria. E eu acho que é isso que Sim. às vezes quem é recém-formado acaba, pô, mas não vou começar mandando, não vai, infelizmente. Muito bom, Luiz. É bom. Muito obrigado, Luiz. Eu queria agradecer mais uma vez o seu tempo. Foi um prazer ter com você hoje aqui com a gente. E, Um prazer pessoal, foi meu. obrigado por todo mundo que foi aqui até agora, né? Todo mundo foi aqui até o final. E até a próxima. Uma boa noite, excelente semana para vocês. Tchau, boa Tchau, Luiz. noite. Obrigado.